Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, novidades com relação ao André Silva, que não joga mais no Vitória de Guimarães. A gente vai explicar a situação do jogador que está chegando no Brasil. Perfeito. Atualização que aconteceu agora, está no forno, em primeira mão aqui no YouTube. Vamos falar também sobre a situação aí do meia, porque o Alexandre Matos corre para o tempo, corre contra o tempo para anunciar pelo menos dois atletas, um meia para ser o substituto à altura de Dimitri Payet e também do atacante para fazer companhia ao Vegete, certo? Porque o David não caiu nas graças da rapaziada. E o seguinte, a gente vai falar muito aí também sobre Marcílio Dias e Vasco da Gama, certo? O Vasco desfalcado, o Vasco aí com dores de cabeça. Peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama e Marcílio Dias, um jogo que o Vasco não pode entrar com salto alto. O Vasco tem que entrar respeitando o Marcílio Dias e a melhor forma de se respeitar é fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro gol. O Vasco da Gama ontem foi recebido através de uma grande festa lá em Santa Catarina. Vasco com alguns problemas de escalação. Como vocês sabem, o Payet ficou no Rio de Janeiro, se curando de um problema viral. A gente também vai ter mudanças ali no setor de defesa, né? O João Vitor sai do time, né? Pegou a gente até de surpresa para a entrada do Robert Rojas e também dá conta do recado. E há uma mudança também lá no ataque, porque no lugar do David vai jogar o Rossi, né? E Laureano, mas você esqueceu de falar, no lugar do nosso Dimitri Payet, quem jogará? Vai jogar o Adson. Vasco joga por um empate, essa é a grande verdade, mas não pode dar mole. Jogo com transmissão aí do Sport TV e do Premier às 21h30. A gente torce para o Vasco da Gama e fica preocupado. A gente deixa o registro aqui com o Daron, que foi muito mal no clássico, no Grenal, no último final de semana, marcou um pênalti que não houve, com 98 minutos de jogo, de segundo tempo aí, contra a equipe do Grêmio, certo? Então, a arbitragem preocupa. Mas é o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços. Por quê? O Alexandre Matos negocia aí com o meia. Uma das prioridades do Vasco da Gama, desde aquela situação que o Carlos de Pena não veio, foi porque o Vasco tinha esse atleta aí. O Alexandre Matos, por estar aí faltando 8 dias para o fechamento da janela e não ter aí leilão em cima do jogador, o Alexandre Matos aí faz essa negociação em 7 chaves, certo? Então a gente pode ter um camisa 10 aí, e pelo que a gente tomou conhecimento, é um jogador muito pesado, é um jogador aí para fazer sombra ao Payet, certo? E a gente precisa. Hoje, o Payet, por exemplo, não jogará. Mas a gente tem uma situação sobre o André Silva. O André Silva não joga mais no Vitória de Guimarães.
O jogador foi liberado nessa manhã para negociar o destino dele. Então, vamos colocar aqui com fonte para você. André Silva é liberado para resolver a transferência para o Brasil. A situação do jogador, ela segue indefinida. Por quê? O São Paulo tem conversações alinhadas com o jogador. O jogador quer ir para o São Paulo, porque o São Paulo vai jogar uma Libertadores das Américas e ele teria mais visibilidade. Mas a parte mais importante da negociação é o Vitória de Guimarães. E o Vasco acertou o pagamento à vista, está acertado o pagamento à vista com o Vitória aí de Guimarães. O Vasco pagando 21 milhões de reais à vista, tá? E o São Paulo ali não teria condições de fazer esse pagamento à vista, faria por um valor menor e parcelado aí. Então, pelo Vitória de Guimarães, o jogador vem jogar no Rio de Janeiro, vem jogar em São Januário. Apesar dessa negociação estar caminhando, certo? A gente simplesmente aí tem outros nomes na mesa do Alexandre Matos com o intuito aí de fechar. E o Vasco tem que fazer isso mesmo. Porque futebol, cara, é cheio de reviravolta. Hoje o jogador está mais perto para vir para o São Paulo, amanhã fica mais perto para vir para o Vasco e vice-versa. Mas a gente deve ter uma sacramentação dessa situação aí nas próximas horas. Agora, já foi dado um grande passo mesmo, porque o jogador não atua mais pelo Vitória, certo? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, lembrando que ontem o nome do Breno Lopes também foi citado aí no noticiário esportivo do Vasco. O Vasco vem forte, eu acredito. Obrigado pela atenção. 3-0 aí no Marcílio Dias, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu.